Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Gustavo e hoje eu venho compartilhar com vocês um pouco de como foram minhas leituras no mês de dezembro de 2024, o mês que encerrou este ano, que para mim foi muito bom, foi muito especial. Espero que tenha sido também para cada um de vocês. Espero que 2025 seja ainda melhor. Quero também, antes de começar a falar sobre os livros lidos no mês passado, quero também agradecer a cada um de vocês que se inscreveu no canal. Chegamos a 1000 inscritos aqui. Na realidade, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, já passamos de 1030 inscritos. Então, muito obrigado a cada um de vocês. Espero que vocês se sintam bem aqui neste canal e consigam interagir, consigam aprender, consigam transmitir através dos comentários conhecimento para a minha pessoa. Então estou sempre aberto para receber feedbacks e recomendações também. Então é isso, espero que nós possamos, através deste canal aqui no YouTube, criar uma proximidade. Mas sem me alongar muito, vamos falar sobre as leituras. Eu li 3 livros neste mês de dezembro. Concluí 2 e adiantei bem a leitura de um terceiro. E em termos de quantidade de páginas, e é algo que geralmente eu nem falo nos vídeos, mas neste aqui eu estou dizendo, porque realmente foi um mês que eu li razoavelmente bem. Eu li algo em torno de 800 páginas, para mim esse é um número bem elevado, então foi algo muito bacana. E no início do mês, eu comecei finalizando essa obra aqui, né, O Melhor do Teatro Grego. No caso, lendo a última peça, que se chama As Nuvens, do Aristófanes. Enfim, não conheci o autor, como é de se esperar. Já conhecia um pouco sobre as peças gregas. Eu já havia lido as outras 3 peças, inclusive as 3 peças anteriores, no caso Prometeu Acorrentado, Édipo Rei e Medeia, já tem resenha neste canal, caso vocês queiram ver. E aí em dezembro eu li As Nuvens, que eu ainda não resenhei. E dentre as 4 peças, confesso que foi a que eu menos me senti encantado. E talvez se deva justamente pelo fato de ser uma peça diferente. Porque as outras 3 peças nitidamente são tragédias. No entanto, As Nuvens, ela me parece ser muito mais uma comédia, muito mais algo satírico, sabe? É algo que é levado muito mais pro humor e bem menos para a parte melancólica, de sofrimento e tudo mais. Então, ela me pegou menos, talvez porque eu me sinta mais confortável, eu gosto mais do gênero de tragédia, que é algo questionável da minha parte, mas enfim. No entanto, o final de As Nuvens foi muito bom também. Então, embora tenha sido dentre os 4 livros o que menos me encantou, ainda assim é uma excelente obra. Eu recomendo demais esse livro aqui, tá? Todos os textos aqui são muito bons, o material de apoio também é muito interessante. E o que nós temos aqui em As Nuvens, que foi apresentada pela primeira vez em 423 a.C., e aí relembrando, né, as peças gregas, elas chegaram a nós escritas. No entanto, a prioridade delas na época, na Grécia Antiga, era serem escritas para serem encenadas e apresentadas ao público. Então, inicialmente, ela foi apresentada pela primeira vez em 423 a.C. e basicamente vai contar a história de Estripsíades, que era um rapaz, vamos dizer que de classe média baixa, vamos colocar assim. Era um cara que tinha alguma condição, mas não tinha muito dinheiro assim também. É meio até complicado falar classe média na antiguidade, né? Mas para vocês entenderem, é uma pessoa que tinha dinheiro, mas não tanto. E por ter dinheiro, mas não tanto, ele começou a ceder aos desejos do seu filho, que era o Fidipides. E aí o filho ia pedindo as coisas, o filho ia pedindo para ele comprar vários cavalos, e aí outro cavalo, aí depois um outro e tudo mais. E aí no final das contas o filho dele estava cheio de cavalos, o pai estava cheio de dívidas porque ele não conseguiu pagar todas, e ele se viu ali envolto em muitas cobranças e não conseguia sanar essas dívidas, e aí ele tentou achar uma solução. E a solução dele é o mais absurda possível, né? Que basicamente é entrar para a escola de Sócrates
para aprender sobre o raciocínio justo e injusto, que basicamente seria o quê? Entrar nessa escola para conseguir argumentar e provar inocência diante das dívidas. Ou seja, a ideia dele não era quitar as dívidas. A ideia dele era convencer de que ele não deveria pagar essas dívidas. Então ele tenta entrar nessa escola. Inicialmente ele é recusado porque claramente as pessoas responsáveis pela admissão dos alunos acham ele extremamente ignorante, não estava preparado para isso, mas ele insiste. Em determinado momento ele tenta fazer com que o seu filho entre, mas o filho, que era o responsável pelas dívidas, não quis saber de entrar nessa escola. E aí, por fim, ele consegue entrar, o próprio pai, o Estrepsíades. E aí ele vai aprender, e aí nós vamos acompanhando o processo, né? Nós vemos inclusive um argumento entre o argumento injusto e o argumento justo sendo debatidos ali, e basicamente o argumento justo seriam as coisas corretas, as coisas mais tradicionais, e o argumento injusto é um argumento mais revolucionário, no entanto que estava mais em pauta na época. E é isso, basicamente. E aí no final ele vai conseguir de fato aprender esses raciocínios. Nós vamos ver o desfecho dele chegando aos seus cobradores, né, e usando essa técnica. A técnica eu já adianto que é bem questionável, mas dá certo de alguma forma. Mas o final é bem interessante, eu não vou dizer para não dar spoiler, e eu também falarei mais sobre esse livro quando eu gravar a resenha. E também temos o ponto de que claramente é uma crítica a Sócrates, né? O Aristófanes e o Sócrates ali viveram em períodos próximos, né? Então, basicamente, é uma crítica a ele. Dando continuidade, eu li um livro em dezembro, que inicialmente eu comecei, eu nem sabia se eu conseguiria terminá-lo, porque é um livro de 470 páginas, estou falando de A Menina que Roubava Livros, do Marcos Suzaki. Foi publicado em 2005 e eu comecei a lê-lo, não sabia se terminaria. Inclusive não coloquei esse livro entre as melhores leituras do ano passado, porque eu gravei o vídeo antes de concluir a leitura dele. Mas assim, se eu tivesse esperado um pouco mais, certamente esse livro entraria. Ele me surpreendeu positivamente. O início do livro foi bom, mas não foi espetacular. Mas à medida que eu ia lendo, ele foi crescendo muito, sabe? Então, cada vez que eu li, eu me apaixonava mais pela protagonista, eu me apaixonava mais pelos personagens ali coadjuvantes também. E é um livro que traz uma carga bem pesada, porque nós estamos falando de uma história fictícia, de uma garotinha chamada Liesel, que nasceu na Alemanha, e ela vai viver ali a sua infância no período da Segunda Guerra Mundial dentro da Alemanha. E a mãe de Liesel, ela era comunista e automaticamente foi perseguida em determinado momento, de modo que a Liesel ela foi entregue para ser adotada. E ela de fato vai ser adotada pela Rosa Huberman e pelo Hans Huberman. E ela vai crescer na casa com essas pessoas, só que é claro que há o conflito ali da Liesel tentando entender o que aconteceu com a sua mãe, porque ela não compreendia todo aquele contexto de guerra, de perseguição. Ela era uma criança apenas, ela nem entendia o conceito de comunismo, por exemplo. Então nós vamos ter esse conflito de uma criança, nós vamos ter a questão dela se adaptando a um novo lar, e as pessoas que adotaram ela eram até pessoas bem bacanas, principalmente o Hans Huberman, que é o padrasto, né? E ela vai se adaptando, ela vai fazendo amizades no bairro, ela conhece um garotinho chamado Rudy, que é extremamente bacana. Em determinado momento ela vai conhecer um outro rapaz chamado Max, que é um elemento chave dentro dessa história, porque basicamente é um judeu que fica por um tempo dentro do porão do Hans e da Rosa Huberman, para se esconder ali, né? Então, tem todo um contexto para o qual esse judeu foi parar ali. Nós vemos que o Hans e a Rosa, eles compraram a luta dos judeus, eles foram contra a perseguição antissemita, eles não eram favoráveis a ela. Então isso é algo que faz com que nós tenhamos mais empatia por eles também. E também, é claro, pelo Max, que é o judeu que está preso ali no porão. E, enfim,
É um livro que ele cresce muito, ele impacta muito. Eu, particularmente, tenho muita afinidade com essas histórias que são contadas a partir da perspectiva de uma criança. E nesse livro aqui, especificamente, um ponto muito importante é que, embora ele seja contado por uma criança, ele não é narrado por uma criança, ele é narrado pela morte. Porque, como está escrito aqui atrás, quando a morte conta uma história, você deve parar para ler. E eu parei, valeu muito a pena, recomendo isso aqui fortemente. É um livro que eu tinha boas expectativas e conseguiu superar ainda mais elas. E aí só explicar também o título, né? A menina que roubava livros, porque Alice, além de ter todas essas questões de adaptação, de ir aprendendo, ela começa a sentir curiosidade por roubar livros. E é tão engraçado porque inicialmente ela nem sabia ler. Ela só viu um objeto ali retangular, de capa dura, com folhas, ela ficou curiosa, ela pegou um livro ali, nem sabia sobre o que falava, não sabia ler, era uma criança, mas ela levou aquilo e aí o seu pai adotivo, né, o Hans, ele começa a ler para ela, ensina ela a melhorar o processo de alfabetização dela. E na escola também ela foi melhorando, claro, e através da leitura. E aí sim, posteriormente, ela conseguia ler por conta própria. Mas inicialmente foi algo muito inocente, mas que chamava a atenção dela fortemente, certo? Enfim, um livro espetacular, recomendo aqui para vocês. E para concluir as obras lidas em dezembro, essa aqui na realidade eu estou na metade dela, o livro contém 400 páginas, eu estou na página 200. Estou falando de O Cavaleiro da Morte, do Bernard Cornwell. É o volume 2 das Crônicas Saxônicas. Eu já li o volume 1, já tem resenha aqui no canal, caso vocês queiram dar uma olhada. Eu comecei a ler essa série de livros, que é uma série bem longa, são 13 livros. Eu já tenho aqui na minha estante 4 deles, então neste ano talvez eu leia os outros 3, né? Esse mais 2, porque primeiramente eu gosto muito da série que tem disponível, salvo engano, na Netflix provavelmente, que é The Last Kingdom, que vai contar a história basicamente aqui neste livro e na série da unificação da Inglaterra. Ali ela é unificada com o Athelstan, isso em 927 depois de Cristo. Mas essa história ela se passa um pouquinho antes, ali no século IX, ainda com o rei Alfredo. Aí no caso o rei Alfredo vai gerar o rei Eduardo, que por fim vai gerar o rei Athelstan, que vai ser o responsável por unificar todos os reinos. Mas já era ali uma família que tinha domínio sobre algumas regiões, como por exemplo Essex. E aí nós vamos acompanhando esse sonho de Alfredo, de unificar no início os reinos, né, e criar a grande Inglaterra. Só que o Alfredo ele não é o protagonista. O protagonista ele é o Uhtred, que é um rapaz que basicamente era saxônico de nascimento, só que em determinado momento ele foi sequestrado ainda na infância pelos dinamarqueses e ele cresceu com as crenças nórdicas, né? Então, por exemplo, ele acreditava em Thor, ele acreditava em Odin, ele acreditava em Valhalla, mas ele nasceu num país cristão. Só que por ser sequestrado e crescer nessa outra região, ele adquiriu as crenças da região na qual ele cresceu. E aí, posteriormente, lá na frente, por uma série de acontecimentos, ele vai acabar voltando para o Essex. E aí tem todo esse conflito religioso pelo qual ele tem que passar, dificuldade de aceitação das pessoas em relação a ele, mas ainda assim ele é uma pessoa muito importante para a unificação da Inglaterra na questão militar. Ele, por conhecer muito bem o inimigo, ter vivido em meio a eles, ele consegue fazer isso bem, ajudar, né, no caso. Só que tem alguns pontos que precisam ser levados, né? Primeiro, ele não tinha uma convicção absoluta de que ele queria ajudar o Essex. Ele era meio dividido entre sou saxão, sou dinamarquês. Ele tinha ali umas dúvidas sobre a qual reino de fato ele pertencia, principalmente porque a religião dele estava muito mais para a religião nórdica do que a religião cristã.
Então tem todos esses conflitos, tem pessoas que ele amava muito ali, como por exemplo Ragnar, a Brida, e ao mesmo tempo tinha pessoas que ele tinha um certo carinho, como por exemplo o padre Beoca. Enfim, basicamente a história vai ser isso, vai ser ele tentando ajudar na unificação. Só que aqui nós vamos ter vários problemas, né? Porque o livro 1 acabou com ele vencendo um grande líder dinamarquês. E aqui nesse segundo livro já começa com ele tomando uma atitude um pouco impulsiva e irresponsável. Ele deixou de ir reivindicar o crédito por ter matado o líder do exército inimigo. Ele não fez isso. E automaticamente uma outra pessoa, ela fez isso, reivindicou e ganhou os créditos pela batalha para ela, deixando o Uhtred de canto. Quando ele descobre isso, ele fica revoltado, ele vai reivindicar, mas ele era muito fora dos padrões cristãos. Então ele chega de uma forma completamente agressiva e irritada no meio de uma missa, então ele causa ali um alvoroço, as pessoas olham para ele de uma forma meio irritadas, revoltadas, achando um absurdo o que ele fez, enfim. Então tem toda essa questão dele tentando reivindicar, tem toda a questão dele em determinado momento se juntar a pessoas inapropriadas para fazer um saque de uma região cristã para adquirir riqueza. Porque no fundo, gente, por mais que o Uhtred tenha ajudado, até aqui nessa obra nós percebemos que ele é um tremendo de um egoísta, tá? O foco dele é pensar sempre em si próprio, do que é melhor para ele, de uma forma honrada, beleza. Ele é uma pessoa muito correta no sentido de que se comprometeu a fazer algo, prestou o juramento a uma pessoa, ele vai até o final. Mas ele é extremamente egoísta, ele pensa muito nele, qual é o caminho mais seguro para ele conseguir enriquecer, e por isso que ele opta também por ficar em Wessex, porque ele deixou de ser querido entre os pagãos, vamos colocar assim, como é tratado aqui, até aqui dentro da obra. Mas enfim, é um livro muito bacana, conseguirei falar melhor sobre ele quando eu concluir a obra, aí eu gravo um vídeo aqui, resenha, mostrando detalhe por detalhe de como foi o livro, mas até aqui tem sido uma experiência muito bacana, a forma como o Bernard se escreve é muito gostosa, eu acho bem bacana, é pesada, tá? Existem coisas bem impróprias dentro da obra, mas se você aí é maior de idade, é um livro bem interessante para ser lido, certo? É isso, pessoal, foram essas as leituras de dezembro. Gostei muito, foi um mês muito bom. E antes de encerrar o vídeo, só quero deixar um recadinho. Eu criei um Instagram novo. Eu vou deixar aqui o nome para vocês, caso vocês queiram se inscrever lá para conseguir interagir. Caso queiram mandar alguma mensagem, falar sobre algum assunto específico, fiquem à vontade para ir lá, seguir e mandar mensagem. Mas é isso, muito obrigado por terem assistido aqui. Deixem um comentário, falem um pouco sobre como foram as leituras de vocês no decorrer do ano passado, quais foram os melhores livros que vocês leram, tanto em dezembro quanto até mesmo no ano inteiro. E é isso, pessoal. Tamo junto, um forte abraço e até a próxima.